Nessa aula, nós vamos estudar o alfabeto grego. Para que você fique ciente, o alfabeto grego possui 24 letras, entre maiúsculas e minúsculas, e possui 7 vogais e 17 consoantes, totalizando 24 letras. Eu preciso que você entenda que aqui é a primeira letra do nosso alfabeto grego. Aqui está a letra maiúscula e aqui está a letra minúscula, ou seja, a letra grega. De branco está o nome da letra em português, de amarelo está o nome da letra em grego, e aqui a correspondência da letra no português. E para que a aula fique mais didática ainda, eu trouxe aqui exemplo de uma palavra grega com o seu significado e com a sua transliteração aqui acima. Então, para que você possa entender, automaticamente aqui nós vamos aprender a primeira letra do alfabeto grego, vamos aprender a letra maiúscula, letra minúscula, o nome da letra em português, o nome da letra em grego, a correspondência, ou seja, a transliteração dessa letra para o português, uma palavra grega para você já ir se acostumando com a leitura, o significado dessa palavra e a transliteração dessa palavra. Então perceba que é um método bastante útil e que com certeza vai agregar e muito aos seus conhecimentos, principalmente porque é essa didática que eu uso para que você possa aprender o alfabeto grego. Bom, como você já entendeu tudo que eu falei, vamos iniciar a nossa aula. Primeira letra do nosso alfabeto grego, alfa. Como você pode ver aqui, alfa maiúsculo, que é basicamente um A, alfa minúsculo, que é basicamente também um A correspondente ao nosso português. E aqui está o nome da letra em grego. Alguns chamam de alfa, outros de alfa. E o alfa, ele vai representar o nosso A, exatamente o A, alfa. E temos aqui uma palavra para que você possa compreender. Agathos. Agathos significa bom. Então perceba que nós temos aqui o alfa, que é o nosso A, na transliteração como você está vendo. O gama, que é o nosso G, como em gato, nunca em girafa, tá bom? O alfa, como você pode ver aqui, que é o nosso A. O teta, que representa um TH, que nós também iremos aprender. O ômicron, que é o O. E o sigma final, que só vai aparecer no final dessa forma, que é o nosso S. Então, caso você tenha dificuldade em pronunciar essa palavra, é só pronunciar a transliteração aqui, ó. Agathos. Agathos significa bom. Segunda letra do alfabeto grego, beta. Beta é o B, como você pode ver aqui, ó. Não tem segredo para escrever, é o nosso B no nosso português. Como você pode ver, o beta minúsculo, que é basicamente isso aqui, ó. Passa um pouquinho, você faz aqui, ó, o beta. Então não tem também segredo para escrever, tá bom? E aqui temos a palavra grega, beta, beta, que representa o B. Temos aqui a palavra basileia. Basileia significa reino. Então observe que nós temos aqui, ó, beta, que é o B, temos o alfa, que é o A, temos o sigma, que é o S. O sigma ele vai ter um som de S, nunca como Z. Então eu não vou pronunciar como basileia, é basileia. Temos o iota, que é o nosso I, temos o lambda, que é o nosso L, temos o epsilon, que é o nosso E, temos o iota, que é o nosso I, e temos o alfa ou alfa, que é o nosso A. Então temos aqui a palavra basileia. Essa é a palavra grega. Aqui acima é a transliteração dessa palavra para o português. Então, caso tenha dificuldade em pronunciar essa palavra, é só pronunciar aqui acima, tá bom? Terceira letra do nosso alfabeto grego, o gama. Temos aqui acima o gama maiúsculo, que é essa forma aqui que você vai ver para escrever, não tem segredo, tá bom? E temos o gama minúsculo, que é como se fosse um Y. Só você fazer isso aqui, tá bom? Então não tem segredo para você escrever essas letras. É só você ir treinando em casa e copiar da forma que está aqui escrita, tá bom? E temos aqui gama. Gama, que é a palavra grega que representa essa aqui. Ou seja, gama
é o nome dessa letra que você está vendo aqui, que representa exatamente ao G. Porém, a sua pronúncia não é como girafa, e sim como em gato. Gato. O G vai ter um som seco, um som duro, tá bom? Você não vai pronunciar como se estivesse pronunciando girafa, mas sim como em gato. E temos aqui a palavra grafê. Grafê. Eu não digo grafé, é grafê. E. Esse eta no final tem o som de E. É uma vogal longa. Então, grafê significa escrita. Da onde que vem grafia? Temos aqui o gama, exatamente essa letra que você viu aqui, ó, gama, que é o nosso G. Temos o rho, ou ro, que representa o nosso R. Temos o alfa, que é o nosso A. Temos o fi, que representa o nosso F. E temos o eta, que é uma vogal longa, que representa um E com acentozinho em cima para diferenciar do epsilon, que é uma vogal breve. Então, temos aqui a palavra grafê e aqui a sua transliteração. Quarta letra, delta maiúsculo e delta minúsculo, como você pode ver aqui. Aqui temos a palavra grega delta e aqui a palavra em português. Delta, ele representa o nosso D do nosso alfabeto grego. Então, o delta maiúsculo, ele é fácil de se escrever. Ele é um triângulo, como você pode ver. Já esse minúsculo aqui, você basicamente vai fazer dessa forma aqui. É como se estivesse fazendo um S e aqui no final fecha. Tá bom? Então, basicamente é isso aqui. Você pode fazer de uma forma bem bonita na sua casa. Você pode treinar essas letras. Ou seja, você pode usar a sua mente para ter uma memória fotográfica. Então, o segredo das línguas originais, tanto grego como hebraico, é se ter uma boa memória fotográfica e você memorizar essa forma e essa aqui. E saber que ambas as formas, ela representa o nosso D. Temos aqui a palavra doxa. Doxa significa glória. Temos aqui o delta, exatamente essa letra aqui que você está vendo, que representa o D. Temos o ômicron, que representa o O. Temos aqui, como você pode ver, o xi, que ele vai ter um som como em tax. Tax representa o X, como você pode ver aqui. E temos aqui o alfa, que é o nosso A. Então, você vai pronunciar como doxa. Doxa, que significa glória. Quinta letra do nosso alfabeto grego. Épsilon maiúsculo e épsilon minúsculo. Aqui, ó, a palavra grega epsilon e a palavra em português. Épsilon representa o nosso E. É uma vogal breve, porém vai ter uma outra vogal que é o eta, que é uma vogal longa. Não se tem segredo para escrever o épsilon maiúsculo, é dessa forma aqui, tá bom? Então não tem segredo e nem segredo para escrever o épsilon minúsculo. É como se fosse um 3 ao contrário. Então, basicamente é isso. Temos aqui uma palavra grega, elpis. Elpis significa esperança. Observe que temos aqui épsilon, exatamente essa letra, que é o nosso E. Temos o lambda, que é o nosso L. Temos o pi, que é o nosso P. Temos o iota, que é o nosso I. E temos o sigma final, que é o nosso S. Então, pronunciamos como elpis, que significa esperança. E aqui está a sua transliteração. Temos aqui a nossa sexta letra. Zeta maiúsculo, zeta minúsculo. Aqui está a palavra grega zeta e aqui a palavra em português. O zeta, ele representa um DZ. Você vai pronunciar não como zeta, mas como z, ó, zeta, tá bom? Mas ele vai representar exatamente essa letra aqui. É como se fosse a letra Z, só que com a pronúncia de Z. Z. Para escrever não tem segredo, só fazer isso aqui. E aqui abaixo você vai fazer dessa forma aqui, ó. Então não tem muito segredo para se escrever, tá bom? Temos aqui a palavra zoe. Zoe significa vida. Ó, olhe como eu pronuncio zoe, zoe, zoe. Significa vida. Temos aqui, ó, zeta, que é o nosso DZ, tá bom? Temos o ômega, que é uma vogal longa,
Tá aqui ó, um O com acentozinho em cima. Para que esse acento? Para diferenciar do ômicron, que é uma vogal breve. Temos o eta, que representa o nosso E, tá aqui o acentozinho. Para que esse acento acima do E na transliteração? Para diferenciar do epsilon, que é uma vogal breve e nós já estudamos. Então aqui você vai pronunciar como zoe, zoe, não é zoe, é zoe, zoe, tá bom? Aqui é a transliteração. Temos a nossa 7ª letra do nosso alfabeto grego. Eta maiúsculo e eta minúsculo. Aqui está a palavra grega eta e a palavra em português. O eta ele representa o nosso E, como eu te expliquei, um E com acento aqui acima para diferenciar do epsilon. E para escrever não tem segredo, ó. Você escreve dessa forma, é como se fosse o nosso H do português. É aqui que está o segredo do grego, uma boa memória fotográfica. Você não vai levar isso aqui como um H, porque caso contrário, se você entender isso aqui como um H, você não vai saber que é um E, você vai pronunciar exatamente como um H. Então é esse erro que todo iniciante ele comete no início. Então não cometa esse erro, tá bom? E para escrever o nosso eta minúsculo é basicamente dessa forma que você está vendo aqui, ó. Não tem também muito segredo, tá bom? Se faz isso aqui, ó. Não tem muito segredo. Sempre passando aqui abaixo, como você pode ver a linha. Então essa forma aqui talvez seja mais difícil porque você pode confundir com um N. Só que essa aqui é a maiúscula e essa é a minúscula. Ou seja, é uma vogal longa. Por exemplo, temos aqui a palavra en, que é um verbo que significa ser. Observe que nós temos aqui ó, o eta, que é o E, tá bom? O E com acentozinho aqui acima. Temos o ni, que é o nosso N, tá bom? Não confunda essa letra aqui com o V. É esse erro que todo iniciante comete no início da aula, assim que está aprendendo o grego. Então, essa aqui é E, não é N. Essa aqui é o N, tá bom? Como você pode ver aqui, e não o V. Então, não confunda. Então, temos aqui a palavra N. N significa ser. 8ª letra do nosso alfabeto grego. Teta maiúsculo e teta minúsculo. Aqui está a palavra grega, teta, e a palavra no português. O nosso teta ele vai representar o nosso TH. Ele vai ter aquele som bem suave, como por exemplo em thank you, como no inglês. O TH vai ter aquele som mais suave. Ele não vai ter o som de um T, como T. Ele vai ter o som de T, T, T. Aquele som bem fraquinho. Temos aqui a palavra teos, que é Deus. Então observe que aqui nós temos o nosso TH, exatamente aqui ó, um TH maiúsculo, porque está se referindo ao Deus, o único criador dos céus e da terra, que representa o nosso TH. Temos o epsilon, que é o nosso E, uma vogal breve, tá bom? Temos o ômicron, que é o nosso O, outra vogal breve. E temos o sigma final, que é o nosso S. Então, esse sigma aqui só vai aparecer dessa forma no final de uma palavra. Nunca no começo, nunca no meio. Existirá um outro sigma que vai aparecer tanto no começo como no meio. Mas no final só vai aparecer dessa forma aqui. Então, temos aqui teos, que é Deus. Aqui está a transliteração. 9ª letra do nosso alfabeto grego. Iota maiúsculo, iota minúsculo. Aqui, ó, como você pode ver, iota. Alguns vão pronunciar como iota. Só que esse ômega aqui ele vai ter um som mais fechado, como iota, tá bom? E aqui está o nome em português. O iota ele representa o nosso I. Para escrever não vai ter segredo, é só você fazer exatamente isso aqui. E o minúsculo é basicamente isso aqui, ó. Não vai ter segredo, tá bom? Por exemplo, nós temos aqui a palavra Iesus. Iesus significa salvação, que é Jesus em grego. E em hebraico é Yeshua. Então observe que nós temos aqui ó, o iota, que é um iota maiúsculo, tá bom? Vamos ter aqui ó, uma aspiração branda, como você pode ver. Tá aqui ó, o I. Vamos ter o nosso eta, que é o E, é longo, uma vogal. Tá aqui ó, o E. Vamos ter aqui o sigma,
Ó, lembra que eu falei que para o início ou no meio de palavra vai ter um sigma, só que no final tem outra forma? Exatamente isso, que é o nosso S. Então, esse sigma aqui é o mesmo desse aqui no final. A diferença é que muda a forma, mas o som é o mesmo, de sigma. Temos aqui ó, o ômicron e o Y, que é um ditongo. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Eu não vou transliterar como um O e um U. A regra diz que aqui vai ter o som de U. Ó, Iesus. Eu não digo Iesos, Iesos. É Iesus. Esse ômicron com esse Y, eles fazem uma junção. Então, na transliteração vai ser apenas um U. E temos o sigma final, que é o nosso S. Porém, se esse Y estiver sozinho, ele vai ter o som de Y. Ele vai ter um som de I, tá bom? Mas sempre que for ditongo, vai ter o som de U. Então, essa letra também nós vamos estudar e eu vou te explicar direitinho. Então, Iesus, transliteração, significa salvação. Só Jesus Christos pode nos salvar. 10ª letra, K maiúsculo e K minúsculo. Ou seja, o K, como você pode ver aqui a palavra grega, não vai ter muito segredo em se escrever ele, simplesmente como se fosse o K do nosso português. Aqui está a palavra em português e o K ele representa o nosso K. Então, tanto o K maiúsculo como minúsculo, as formas serão as mesmas, não vai haver modificação. Temos aqui a palavra cardia ou cardia. Eu gosto de pronunciar como cardia, porque esse ro, ele tanto pode ser pronunciado como ro ou como ro, tá bom? Tanto lingual, ó, ro, como gutural, ro. Alguns vão pronunciar cardia, outros vão pronunciar como cardia. Temos aqui ó, o K, tá aqui ó, o K. Temos o alfa, tá aqui ó, o A. Temos o Rho ou Ro, tá aqui o nosso R. Temos o delta, tá aqui o nosso D. Temos o iota, tá aqui o nosso I. Temos o alfa, tá aqui o nosso A. Então aqui temos a palavra cardia. E aqui a transliteração. Cardia significa coração. Daí onde vem ataque cardíaco. Ou seja, a palavra cardíaco provém de cardia. Ou seja, alguém sofreu um ataque no coração. 11ª letra, lambda maiúsculo e lambda minúsculo. Aqui a palavra lambda, lambda, e em português, como você pode ver aqui. O lambda ele vai representar o nosso L, como você pode ver, o nosso L. Para se escrever não tem segredo, é como se fosse escrever um A. A diferença é que você não coloca o tracinho aqui dentro, mas é um A, tá bom? Não tem segredo. O minúsculo também não vai ter muito segredo para se escrever. Basicamente é isso aqui, ó. Isso aqui é o lambda minúsculo, tá bom? É só praticar a questão da escrita, como eu já falei. Temos aqui a palavra logos. Logos significa palavra. Observe que temos aqui ó, o lambda, exatamente esse aqui, ó, L. Temos o ômicron, uma vogal breve, tá aqui ó, o O. Temos o gama, que é o nosso G, tá aqui. Temos o ômicron, uma outra vogal breve, tá bom? Tá aqui o O. Sigma final, tá aqui o S. Então, logos, aqui a transliteração, significa palavra. 12ª letra, mi maiúsculo, mi minúsculo. Aqui a palavra mi. Ah, professor, mas isso aqui não é um Y? Ele vai ter um som de U, como o senhor explicou? Eu te expliquei, se tiver com ditongo, vai ter som de U. Se estiver sozinho, terá som de I. Nós vamos estudar essa letra e eu vou te explicar de forma detalhada. Porém, aqui está significando mi. Mi, som de I. E aqui está, ó, como você pode ver em português. O mi ele representa o nosso M do nosso alfabeto. Para escrever aqui não tem segredo, é como se fosse no nosso português. Para escrever, vocês vão fazer dessa forma aqui, ó. Tá bom? Não tem muito segredo. Esse é o mi minúsculo. Temos aqui a palavra mateteis. Mateteis significa discípulo no singular, tá bom? Então temos aqui ó, o mi, que é o nosso M. Temos o alfa, que é o nosso A. Temos o teta, que é o nosso TH, aquele som bem fraco. Observe como eu pronuncio mateteis. Ó, mateteis.
Temos o eta, que é o nosso E, que é uma vogal longa. Temos aqui o tal, que é o nosso T, tá bom? Não confunda com o TH, ou seja, com o teta, porque esse tal ele vai ter um som de um T seco. Ó, mateis, que é o T, tá bom? E temos o eta, que é o nosso E, e o sigma final, que é o nosso S. Então temos aqui mateis, mateis. Aqui a transliteração e aqui o significado, que é discípulo. 13ª letra, Ni maiúsculo, Ni minúsculo. Aqui, ó, Ni. E aqui em português, que representa o N. Então, para se escrever também, pessoal, não tem segredo. Aqui é o N normal, tá bom? Já esse aqui abaixo, ele vai ser como se fosse um V. Só que não é um V. Então, o erro de todo iniciante é confundir exatamente essa letra aqui com um V e pronunciar como V, tá bom? Então, você tem que colocar na sua mente que não é V, é o Ni minúsculo, que vai aparecer com muita frequência. Temos aqui a palavra nomos. Nomos significa lei. Observa aqui, ó, Ni, que é o N, exatamente essa letra aqui. Ômicron, que é o O, que é uma vogal, tá bom? Mi, que é o nosso M, acabamos de estudar ele. Ômicron, que é uma vogal breve. Sigma final, que é o nosso S. Então, observe que ômicron e o sigma final, eles aparecem com muita frequência no texto grego. Então, aqui, nomos, transliteração, significa lei. 14ª letra, Xi maiúsculo e Xi minúsculo. Aqui, ó, Xi, como em tax, Xi. E aqui em português, o Xi ele vai representar o nosso X, tá bom? Então, você vai ler uma palavra como, por exemplo, tax. Tax, nós vamos ver que tem um X, porém, você vai pronunciar como tax. Para escrever também não vai ter muito segredo, você faz isso aqui dentro coloca um tracinho, aqui dentro outro. Pronto. E esse aqui de baixo também não vai ter muito segredo, tá bom? É basicamente isso aqui que você vai escrever, não tem segredo, tá bom? Si. O Xi pode ser transliterado como um X e um I, ou para ficar melhor para você, você pode transliterar como um KS, tá bom? Um KS. Então, para ficar melhor, você pode transliterar o X I como KS, tá bom? Pode ser assim. Por exemplo, temos aqui a palavra xenona. Observe como pronuncio. Xe, ó, xe, xenona significa hospedaria. Então temos aqui, ó, si, exatamente essa letra aqui, ó, representando o X, tá bom? Temos o epsilon, que é uma vogal breve, tá aqui o E. Temos o ni, que é o nosso N. Temos o ômega, que é uma vogal longa, tá aqui um O com acentozinho em cima. Temos o ni, que é o nosso N. Temos o alfa, que é o nosso A. Xenona significa hospedaria, e aqui está a sua transliteração. 15ª letra, ômicron maiúsculo e ômicron minúsculo. Ômicron em grego e ômicron em português, que representa o nosso O. Então, para se escrever também não tem segredo, tá bom? É só isso aqui, só você fazer isso aqui. Lembrando que o ômicron, ele é uma vogal. Ele será uma vogal breve. Ah, professor, mas e o ômega? O ômega é uma vogal longa. Então, ambos vão ter som de O. Porém, o ômicron tem um som de um O mais aberto e o ômega tem um som de um O mais fechado. Ó. O, ômega, tá bom? Então, temos aqui a palavra oikos. Oikos significa casa. Ó, ômicron, nosso O. Iota, o nosso I. Kappa, o nosso K. Ômicron, nosso O. Sigma final, nosso S. Oikos, casa. Oikos, transliteração. 16ª letra. Pi maiúsculo. Pi minúsculo. Pi em grego. Pi em português. Que representa o nosso P. Então, o segredo aqui está em memorizar isso aqui. Você precisa ter uma boa memória fotográfica e memorizar isso aqui, saber que esse símbolo vai representar o P. Para escrever também não tem segredo, é isso aqui. O Pi
minúsculo já é dessa forma aqui que você vai escrever, tá bom? Basicamente isso aqui, então não tem segredo. Temos aqui a palavra pistes. Pistes significa fé. Observa aqui, ó, pi minúsculo, ó, o P, iota, nosso I, sigma, nosso S, o tal é o nosso T, iota, nosso I, sigma final, nosso S. Então temos aqui pistes, significa fé, pistes, transliteração. 17ª letra, Rho. Rho ou Rho maiúsculo e Rho ou Rho minúsculo. Ó, Rho ou Rho tá aqui em português, que representa o nosso R. Então o que você precisa tomar cuidado aqui é que essa letra você pode pronunciar como um P, tá bom? Só que não é P, é Rho. Então talvez o difícil do grego seja isso. Quando você pega uma letra equivalente ao português, que você acha que vai ter o mesmo som dos português. Só que não, nós estamos estudando grego. Então essa letra aqui, ela representa o R. E esse Rho tanto pode ser pronunciado de forma lingual, ó, Rho, como de forma gutural, Rho, Rho. Por exemplo, temos aqui a palavra reginime ou reginime. Ó, reginime como reginime. Tanto faz pronunciar o Rho como lingual como gutural. Temos aqui, ó, Rho, ó, RH, tá bom? Temos o eta, que é o nosso E, já te expliquei que é uma vogal longa. Temos o gama, que é o nosso G. Temos o ni, que é o nosso N. Temos o Y, que aqui ele vai ter o som de I, tá bom? Ó, Y, tá? Você acha que é o U como português, não é. Só que como ele está sozinho, simplesmente eu vou pronunciar como Y, como I. Se tivesse como ditongo, aí eu iria pronunciar como U, tá bom? Temos o Mi, que é o M, e temos o Iota, que é o I. Então, essa palavra reginime significa quebrar. Ó, reginime, quebrar, reginime, transliteração. 18ª letra. Ao longo da nossa aula, você viu várias vezes esse sigma aqui no final. Você também viu esse, só que você não viu esse aqui. Bom, esse aqui de cima é o maiúsculo, é sigma maiúsculo. Esses aqui são sigmas minúsculos. E aqui está a palavra sigma no grego, sigma no português, que representa o S. Então, sempre que estiver no início de uma palavra com um nome próprio, por exemplo, eu vou usar sigma maiúsculo. É como se fosse um M assim, ó, ao contrário, ou seja, um M deitado, tá bom? Você vai escrever o sigma dessa forma aqui, tá bom? Não tem segredo. E o outro sigma pode ser esse aqui, ó, como você pode ver. Ambos vão representar exatamente o nosso S, tá bom? Então, esse sigma aqui, ele pode aparecer tanto no início como no meio de uma palavra, só que nunca no fim. Da mesma forma que esse aqui pode aparecer só no começo, nunca no fim. Esse aqui de baixo, ele vai aparecer só no final de uma palavra, nunca no começo, nunca no meio, tá bom? Então você viu esse sigma aqui com muita frequência. Por exemplo, temos aqui a palavra Stéphanos. Stéphanos significa coroa. Ó, temos o sigma, que é o nosso S, temos o tal, que é o nosso T. Esse sigma aqui está representando exatamente esse aqui, tá bom? Temos o epsilon, que é o nosso E. Temos o Φ, que é o nosso PH, vai ser traduzido como PH. Então, eu não vou pronunciar como Stéphanos, é Fanos. Temos o alfa, que é o nosso A. Temos o Ni, que é o nosso N. Temos o ômicron, que é o nosso O. Temos o sigma final, que é exatamente esse aqui, como o S, como você pode ver aqui. Então, esse sigma aqui, ó, tá no final. Esse aqui tá no começo, tá bom? Então, aqui é Stéphanos, né? A palavra grega significa coroa. Stéphanos, transliteração. 19ª letra. Tal maiúsculo e tal minúsculo. Aqui está a palavra tal em grego e tal em português. O tal ele vai representar o T. Você lembra que nós temos o teta, que também representa um TH. Porém, como eu te expliquei, o teta vai ter aquele som mais suave. T.
Já o nosso tal aqui acima vai ter um som de T. T. Aquele T mais áspero, mais seco, tá bom? Então, para se escrever também não tem segredo, é como se fosse no português. Abaixo também talvez não tem muito segredo, é isso aqui, tá bom? Então não tem segredo. Temos aqui a palavra tecnon. Tecnon significa criança. Tal é o T. Epsilon é o nosso E, já te expliquei que é uma vogal breve. Kappa, o nosso K. Ni, o nosso N. Ômicron, o nosso O. E Ni, o nosso N. Então, olhe como eu pronuncio. Tecnon. Tecnon significa criança. Tecno, transliteração. 20ª letra. Y maiúsculo. Y minúsculo. Aqui está a palavra grega Y português, que representa o nosso U. E também pode representar o nosso Y com som de I, tá bom? Então vai depender do contexto. Se estiver com ditongo, som de U. Se estiver sozinho, som de Y, que vai ter aquele som de I. Então não tem muito segredo também para escrever. Basicamente é um Y, tá bom? Aqui é um U. Só que não confunda esse U com o U do nosso alfabeto. Ele vai ser Y. Ele vai ter som de I se estiver sozinho. Observe que esse Y aqui ele vai ter som de I se estiver sozinho. Por exemplo, na palavra psique, psique significa alma. Observe que nós temos lá um Y, só que está sozinho, ó, psi. Temos o psi e logo após o Y. Psique, psi. Vai ter som de I, tá bom? Porque está sozinho. Só que quando ele em contraste com ditongo, ele vai ter som de U. Aí eu vou pronunciar como U. Por exemplo, temos aqui a palavra ruióis. Ruióis. Observe que eu não digo ióis, é ru. Ruióis, tá bom? Ruióis, que vai significar filho. Observe essa aspiração aqui, ó. Exatamente essa aqui que eu acabei de marcar. Essa aspiração aqui não é uma aspiração branda. Se fosse branda, nós iríamos pronunciar como uióis. Porém, como é uma aspiração áspera, eu vou pronunciar como ruióis. Eu vou trazer um H aqui para frente. Aí vai ser ruióis, como você pode ver na transliteração. Então, sempre que tiver uma palavra em ditongo e esta recebeu acento, o acento não vai cair na primeira vogal, e sim sempre na segunda. Então, temos aqui ó, o Y com o iota, ou seja, que é um ditongo, é um encontro de um ditongo, tá bom? Então, nesse caso, nós vamos ter aqui esse Y com som de U. Vamos colocar um H aqui na frente, tá bom? Ó, ruióis, ó. Aqui vamos ter, ó, Y e iota. Aí vamos ter aqui, ó, H, U e I. Rui. Ômicron e sigma, ó. Ômicron, o O, sigma, o S. Então, vou pronunciar aqui como ruióis, transliteração, e ruióis, texto grego, significa filho. Então, isso aqui são dicas valiosas que você deve anotar no seu caderno. 21ª letra. Fi maiúsculo, Fi minúsculo. Fi em grego, Fi português, que representa o F, tá bom? Ele vai ter o som de F. Então, para se escrever, gente, não vai ter segredo. É basicamente você fazer isso aqui, ó. Não tem segredo, tá bom? Aqui abaixo você pode fazer simplesmente isso aqui, ó. Não tem segredo. O Fi minúsculo, tá bom? Ele vai representar o nosso F. Por exemplo, temos aqui a palavra foné. Foné significa voz ou som. Então, observe que exatamente nós temos aqui ó, o Fi. Ó, o Fi, exatamente esse aqui, representando o PH. Tá bom? Ele vai representar o PH na transliteração. Temos aqui o ômega, que é uma vogal longa, de som de O, ó, foné, com som de N, e eta com som de E, uma vogal longa. Por isso que tem a acentuação acima para diferenciar do épsilon, que é uma vogal breve. Foné grego significa voz, som. Foné transliteração. 22ª letra. Ri maiúsculo, Ri minúsculo. Ri em grego, Ri em português, que vai representar o nosso CH. Então, observe como eu estou pronunciando Ri, ó, Ri, como uma gutural. Ri.
Não é ri, é ri, ri, ou cr, cr, tá bom? Por exemplo, temos aqui a palavra Haris. Haris, olha como eu pronuncio. Haris significa graça. Então temos aqui, ó, o R, que é o nosso CH, o alfa, que é o nosso A, o Rho, ou Rho, que é o nosso R, o iota, que é o nosso I, e o sigma final, que é o nosso S, tá bom? Haris, texto grego, significa graça. Haris, transliteração. 23ª letra, psi maiúsculo, psi minúsculo, psi grego, psi português, que representa o nosso PS, vai ter um som de um PS. Então, para escrever também não tem segredo, tá bom? Não tem segredo, é isso aqui. Aqui abaixo também não vai ter segredo, é só você fazer dessa forma aqui. Então, esse é o psi maiúsculo e psi minúsculo. Então, observe a palavra aqui, ó, psique, psique ou psique, tá bom? Alguns pronunciam como psique, só que o mais correto seria psique, como eu acabei de explicar, esse re, ele é gutural, tá bom? Temos aqui o nosso psi, que é o nosso PS. Temos o nosso Y, que é o nosso I, ou seja, vai ter o som de I. Então eu te expliquei, se tiver sozinho, tem um som de I. Só que se tiver com ditongo, vai ter som de U. Então eu dei o exemplo para você quando estava te explicando a consoante Y, não dei? Exatamente. Temos aqui, ó, ri, como eu acabei de te explicar nesse instante, que é o nosso CH. E o eta, que é uma vogal longa, que é o nosso E. Então aqui, ó, psique, em grego, psique, transliteração, significa alma. Daqui que vem o termo psicologia, né? Inclusive, esse aqui é o símbolo da psicologia. 24ª e última letra do nosso alfabeto grego. Ômega maiúsculo e ômega minúsculo. Ômega grego, ômega português, representa o O, só que um O com acentozinho acima, para diferenciar do ômicron. Então esse O aqui vai ter um som mais fechado, o ômicron um som mais aberto. Então observa que esse aqui vai aparecer com muita frequência. Por exemplo, temos aqui a palavra host. Host significa então. Então observe que aqui nós temos um acento áspero, que me diz que aqui vai ter um H. Se fosse uma aspiração branda, não teria nenhum H, seria normal. Mas como é uma aspiração áspera, eu vou ter que ter um H e vou ter que pronunciar como ro, e não como o, ro, tá bom? Então aqui, hoste, significa então, aqui a transliteração. Observa aqui, ó, ômega, o ômega aqui, como tá com aspiração, expliquei, né? Tá aqui o H, ele tem um O e um acentozinho acima. Para que esse acento? Para diferenciar do ômicron, que é uma vogal breve. Temos aqui o sigma, já te expliquei, né, que é o nosso S, o tal, que é o nosso T, e o epsilon, que é o nosso E. Então, host, grego, host, transliteração, significa então. Então, basicamente, essas foram as 24 letras do nosso alfabeto grego. Primeira letra, alfa, última letra, ômega. É por isso que Jesus Cristo ele vai dizer, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim. Espero que você tenha entendido essa aula, porque realmente ficou bastante didática. E o que eu peço a você é que avalie essa aula para que a Hotmart possa divulgar mais o nosso conteúdo, o nosso curso, e que possamos crescer não só na graça, mas também no conhecimento. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários ou me procura através do WhatsApp. E o PDF dessa aula estará logo abaixo. É só você clicar e fazer o download.